De volta com o nosso Você Bonita para um papo muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre a campanha de vacinação do sarampo. Aproveitem, perguntem, estamos ao vivo, vai lá no @VocêBonitaTV. Vamos responder aí essas dúvidas. No final da pauta, vamos falar da questão vacinação Covid, que estamos vivendo este momento. Tem muita informação e eu sei que vocês vão querer saber também. Então, já apresentando mais uma vez com a gente, ela que é coordenadora médica de vacinas, doutora Melissa Palmieri, bem-vinda. Muito obrigada. Falou em vacina, a doutora está aqui sempre com a gente. Eu vou abrir o nosso assunto lendo uma nota, então, para o pessoal de casa, até para vocês entenderem, né, que é um assunto seríssimo. Olha lá. Adultos de 20 a 49 anos devem tomar a dose extra da vacina contra o sarampo até o dia 31 de agosto. Nesta quarta etapa da campanha, a população alvo nesta faixa etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação. O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo, mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O sarampo é uma doença grave e de alta transmissão. Pois é, e até para abrir mesmo a nossa conversa, doutora, importante lembrar que outros problemas não deixaram de existir. E esse é o problema. A gente ganhou mais um. Exatamente. Infelizmente, né? E nós temos um problema no país que ainda não nos deixou e temos vacina. E o que está acontecendo? Nós vemos, principalmente, como você muito bem colocou essa faixa etária, né, que o governo está pedindo até, ele prolongou até 31 de agosto, porque não está atingindo a cobertura ideal em todos os estados. Tá. Ele está pedindo para que esses adultos, eles procurem uma unidade básica de saúde, um serviço de vacinação privado e faça a atualização da vacina. Porque os casos que nós estamos vendo de sarampo no país tem sim verificado essa faixa etária. Puxa. Em torno de, eu falo adulto jovem, porque até 49 anos é adulto jovem, né? A gente, sim. Então, nós temos que estar alertas e fazermos essa atualização. Ainda está muito abaixo e até, eu não sei se a produção acabou preparando um mapa, mas a gente tem tido muitos casos no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em São Paulo está interiorizando os casos. A gente teve o grande surto na cidade de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, assim, está no Brasil. Já está na tela. O nosso mapa epidemiológico. Então, assim, se nós observarmos o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nós vemos que o Brasil está com o vírus circulando. E que é um absurdo, porque tem vacina. Né? Exatamente. Então, assim... é uma vacina. E vamos lembrar uma coisa também importante, Carol, que o pessoal esqueceu. Tem a dose que a gente chama zero. Na parte médica é uma dose que a gente fala não válida. Por quê? Porque a partir de 6 meses a menores de 12, os postos de saúde estão chamando para tomar essa dose porque os casos de gravidade e de mortalidade são maiores quanto menor a idade. Tá. Então, o governo ele dá essa gratuidade, que a gente fala dose não válida, por quê? Porque aí a mãe tem que voltar com a criança com 12 meses e com 13 meses na segunda dose. Então, a dose válida é com 12 meses, 1 aninho, e depois de 3 meses a segunda dose. Tá. E esse é um alerta que também eu vejo que durante a época do Covid, as mães ficaram, e a gente entende, né, Carol, com medo de ir no posto, mas vacinação é uma atividade essencial. Sem dúvida. E, doutora, aproveitando que a gente está falando do calendário, então quando a gente fala do sarampo, e eu até na pré-pauta tinham outras vacinas, né? Febre amarela, enfim, tantos outros problemas que a gente precisa lembrar que não deixaram de existir. Hoje, vocês recomendam, assim, muita gente acaba perdendo essa carteira de vacinação, não se lembra, não se recorda, e tal. Qual é, então, a orientação geral? Há algum problema se a pessoa já tiver tomado, não se lembrar, não tiver a carteira,
tomar de novo por precaução? Não tem problema. Então é isso mesmo, Carol. E a gente vê que a maioria realmente perdeu a carteira. Quando chega nessa idade adulto jovem, sem dúvida, perdeu a carteira. Então, assim, perdeu, procura uma unidade básica de saúde, um serviço de imunização, explica e eles vão atualizar todas as vacinas. Tá. Agora, é importante lembrar, como você bem coloca, todo mundo pode fazer a vacina de sarampo, cachumba, rubéola. Existem 3 contraindicações muito clássicas. Então, bebezinho abaixo de 6 meses, gestante e imunossuprimido. Aquela pessoa que por algum motivo está com o sistema de defesa enfraquecido, que pode ser temporário ou permanente. Aí o profissional da saúde vai avaliar isso. E não pode tomar a vacina, por exemplo, a pessoa tem ali uma febre, um aumento de temperatura, isso é uma contraindicação. Temporária, sim. A gente espera que 48 horas a febre cesse, 48, 72, melhorou esse processo, que pode ser um processo viral infeccioso, vai lá na unidade vacinal. Tá aí. Vou lá e já volto para a gente falar dos sintomas, que eles podem sim, né, alguns serem bem parecidos até com a questão da Covid-19. Então, eu acho que isso vale a gente destacar até para descartar possíveis outras doenças, né, doutora? Vamos lá, doutora, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né, do sarampo. Vamos colocar na tela o que a gente preparou aí para vocês. Olha lá, e doutora já explica, né? Os sintomas iniciais, eles estão relacionados, a pessoa fica bem congestionada, então a gente fala escorrimento no nariz, uma congestão também ocular, então pode dar uma conjuntivite, é muito famoso o sarampo ter esse sintoma, uma tosse persistente e as manchas vermelhas, que é o clássico do sarampo, ela usualmente vai aparecer atrás da orelha e ela vai ter um crescimento, as manchas, a gente fala crânio-caudal, da cabeça para os pés. Então, e aí também, essa é mais difícil, tá, Carol? Isso é mais médico que detecta. Essas manchas brancas são pontinhos brancos dentro da mucosa, né, dentro da boca, e que aparece às vezes 2 a 3, 4 dias antes da mancha no corpo aparecer. Então, se a criança tiver, ou até o adulto, com bastante congestão, coriza, tudo, tenta abrir lá, ver se aparece algum pontinho branco e falar, opa, isso é um ponto que a gente fala que é sarampo. Mas é difícil achar essa mancha. Eu acredito. E aí, o que acontece? As complicações. E, infelizmente, o sarampo ele pode levar febre, convulsões, pneumonia viral, muito importante. E outros sintomas, né, que a gente fala, pode ser algum sintoma no ouvido, algum distúrbio gastrointestinal, a diarreia e uma perda de apetite. E, infelizmente, existe raro, mas é um quadro, e isso é que é importante para a gente alertar as mães. Às vezes, a criança pegou sarampo quando era pequenininha, principalmente abaixo de 2 anos, e acabou resolvendo o processo, só que 7 a 10 anos depois evolui com uma doença de distúrbio neurológico. A criança perde toda a aquisição intelectual, cognitiva e evolui com convulsões importantes, que é a panencefalite esclerosante subaguda. Então, aquela coisa, uma lesão cerebral, uma reação importante no cérebro, que a gente fala encéfalo. Então, o sarampo não é tão simplesinho assim, porque às vezes as pessoas falam, deixa pegar, doença de criança, depois cura, tá tudo certo. Isso é grave. Então, assim, em torno de 4 a 100 mil habitantes vai ter, a longo prazo, se pegou abaixo de 2 anos, essa manifestação neurológica gravíssima. Puxa, e nem vai lembrar, né? Pois e é complicado quando a gente fala, principalmente num período de pandemia, sobre esses assuntos, que quando a gente nota ali os sintomas que você colocou, aí você fala, puxa, então você já está com uma febre alta, nós já estamos condicionados a pensar, é Covid. Então, qual é a orientação do momento, doutora? Por exemplo, um quadro que possa sugerir sim Covid. Deve, então, primeiro descartar Covid para depois, enfim, encontrar de fato o diagnóstico? Tudo depende mesmo, o início da manifestação. Inclusive o Covid, a gente acabou verificando pessoas que desenvolveram só diarreia, por exemplo. Às vezes não teve tosse. Então, realmente, precisa procurar um serviço de saúde onde o médico vai tirar uma história muito bem estruturada, quais foram os contatos, quando ele foi, aonde ele andou, se ele participou de uma festinha, que não é momento agora, né? Com pessoas que talvez foi diagnosticado
diagnosticado há 10 dias, 7 dias que está com sarampo, ou a pessoa está com diagnóstico de Covid. Então, assim, é todo além da parte clínica, porque realmente, aquilo que eu falei das manchas, é bem fixo a gente pensar no sarampo, mas o Covid, ele tem tosse, ele tem febre, então o médico ele vai ser capaz de fazer essas diferenças através de todas as informações que ele coletar. Tá aí, gente, o momento de estarmos, então, em alerta. É claro que a gente sabe também que nesse momento que nós estamos mais em casa, as escolas não estão, né, com os alunos, então as crianças não estão em contato umas com as outras, a gente também diminui muita coisa. Isso é importante, Isso, né? muito importante. A taxa de transmissão do vírus do sarampo é em torno de 12 a 18 pessoas. Então, um caso é o vírus mais transmissível. Uau! E o Covid a gente tem visto em torno de 2, 2,5. Tá. Parecido com o do influenza, o da gripe. Então, assim, nesse momento que a gente está fazendo distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, isso tem ajudado também a prevenir o sarampo, tá, né? Então, é importante esse alerta. O sarampo o vírus é aquele que ele pode ficar mais tempo aqui, assim, ele não vai para a superfície como o Covid tão depressa. Isso. É isso? Tá aí. Desculpa, diretora, perguntinha do público. Vamos lá, na tela. Eu vou aproveitando para tirar todas as dúvidas, doutora Melissa. Tudo. Rodrigo, obrigada. Um beijo para você. Por que tomávamos a vacina SCR somente na infância e agora precisa tomar na fase adulta? Rodrigo, muito bem colocada essa questão. É que, infelizmente, algumas pessoas tomaram uma dose, precisavam de 2 doses. Então, a gente fala que uma pessoa bem vacinada para sarampo, cachumba, rubéola, o ideal é ter 2 doses na vida acima de 1 ano. Então, por isso que nós estamos toda hora, enquanto campanhas de vacinação, solicitando que os adultos atualizem a carteira de vacinação. Então, muito bem lembrado. E na dúvida, né, Carol, a gente sempre fala, procura uma unidade básica de saúde, um serviço de vacinação, que eles vão prestar a atualização que deve ser feita. Que às vezes vai falar, parabéns, você está ok? E às vezes não, vamos fazer a atualização agora. E não dá para saber através de exames se a gente tem essa Até imunidade? Dá. Algumas doenças dá e outras não. Tá. E também, na dúvida, vacinar o que a gente fala, é a palavra da vez. Dúvida. Na dúvida mesmo, a gente considera não vacinado e a gente faz. É isso aí, não custa nada, né? Vamos colocar a consciência tranquila. Desculpa, Glaucia, vamos falar já do Covid? Vamos colocar na tela, isso que eu já ia puxar, então, esse assunto importante, a gente está vivendo esse momento e a equipe preparou esse esqueminha para a gente falar dessa atualização da vacina coronavírus. Então, nós estamos vivendo um momento inédito em várias questões, então com a chegada dessa pandemia, houve um movimento da sociedade científica, indústrias farmacêuticas e até governos e instituições não governamentais como o Bill e Melinda Gates investindo em novas vacinas e terapias também. Mas aqui nós temos, se puder colocar de novo ali. Vou pedir para jogar aqui, tipo, se jogar favor, aqui, pra gente isso, grandão. fica mais fácil. Então, assim, quando nós observamos, nós temos na parte pré-clínica, mais de 135 vacinas que são aquelas que não foram feitos testes ainda em humanos, para verificar se houve algum potencial de proteção. Na fase 1, 21 testes que vão avaliar dose e segurança. Na fase 2, a gente já começa a parte de centenas de pessoas num grupo fechado, que é a fase 2, para você verificar nessa pesquisa clínica a segurança e a produção de anticorpos. Então, você pega um grupo fechado de 18 anos, saudável, até uns 40 anos, por exemplo, e faz. Nós temos 13 em andamento. E esse número é dinâmico, né, Carol? Uau! E a fase 3, que nós escutamos muito toda hora na mídia, nós temos em torno de 8 vacinas, onde aí sim são estudos de milhares de pessoas. Então, a gente tem escutado muito a Coronavac do Instituto Butantan, a vacina de Oxford feita junto com a Unifesp através de uma parceria com a Fiocruz Brasil, a produção. Então, nós estamos aguardando esses resultados que vão avaliar o quê? A eficácia. Protegeu? Diminuiu gravidade de doença, protegeu, deu anticorpos, né, nessa faixa etária. Então, é nessa daí que a gente está cruzando os dedos para que todas tenham muitos resultados. E nós tivemos no mundo 2 aprovações. A russa, que é aquela Sputnik 5, que a sociedade científica tem falado muito. Fazer a fase 2 com a 3, ao mesmo tempo colocar como um teste, a sociedade ficou um pouco tensa, mas a gente torce para que dê
certo, Perfeito. né? E nós temos uma vacina também chinesa que foi aprovada no mundo, foi feita em militares chineses e também no Emirados Árabes está sendo utilizada. Então, estamos nas aprovações das próximas. Gostei disso, doutora. Otimismo. Total, total. É. Nós vamos ter resultados, se Deus quiser, final de dezembro, início do ano que vem, que esses estudos que estão sendo conduzidos nos traga resultados positivos para que nossa população receba esse benefício ano que vem. Olha que maravilha! E depois de quase 200 programas da pandemia, né, Lígia? Depois de tantas entrevistas e tantos... muito feliz de te ouvir com esse sorriso, você que trabalha com isso diretamente, então sabe, né, referência na área, sabe exatamente o que está dizendo, com o brilho nos olhos, com otimismo, pra gente contar pro pessoal de casa. Então, quem quiser saber mais do trabalho da doutora Melissa Palmieri, vamos aguardar ali, ó, lembra da imagem aqui, ó, ficas, vai lá no Instagram, que é o @doutora, abreviado, _Melissa, Palmieri, doutora, Melissa, Palmieri, e tem um site que é www.hermespardini.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Você estará aqui para contar essa notícia boa. Total. Beijo, gente, até amanhã, meio-dia.